Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. E graças a Deus, por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa aula preliminar. Hoje vamos falar sobre a lição de adolescentes, lembrando que também passamos a lição de juvenis e a lição também de jovens. Você que está assistindo, que você possa também ir lá conferir a lição de juvenis e a lição de jovens. Se puder também, compartilha esse vídeo para os demais adolescentes, professores e também os demais vídeos, o de jovem, o de juvenis. Também compartilha, se você tem aí o grupo de jovens na sua igreja, compartilha para que eles possam também ser alcançados por este vídeo. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos, ore por mim, por minha família, somos carentes das vossas orações. E acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, por isso, orem por nós. Peço também que se inscreva aí no canal, você que está assistindo agora aí, ó, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, diga também de onde você está assistindo, para propagarmos a palavra do Senhor. Compartilha a fim de que venhamos divulgar a palavra de Deus. Amém. Deixa Deus te usar para propagar a palavra do Senhor. Hoje iremos falar sobre a lição de número 10, de 4 de setembro de 2022, que tem como título O Terceiro Diário de Viagem. Essa lição é muito boa, estou aprendendo muito com esta lição, falando com o seu tema principal, que é o apóstolo Paulo, grande missionário. A gente viu aqui a primeira viagem do apóstolo Paulo, as cidades que ele passou, a segunda viagem do apóstolo Paulo, a terceira viagem do apóstolo Paulo, a viagem missionária que não foi fácil. E hoje iremos falar sobre o diário da terceira viagem, o que aconteceu em alguns lugares que o apóstolo Paulo ele passou. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: a parada de 3 anos em Éfeso. Então, entendemos que o apóstolo Paulo, quando ele vai para aquela região, acredito que vocês lembram, que ele sai daqui de Antioquia da Síria, atravessa a Galácia, atravessa a Frígia, e Derbe, Icônio, ele passa direto, depois ele vai para a região de lá da Macedônia, chega na região da Macedônia, vem a igreja de Filipos, depois ele passa por Tessalônica, depois Bereia, e aí ele vai descendo, chega ali Atenas, na Grécia, vai para Corinto, na Grécia, depois ele retorna, passando por Bereia, passando por Tessalônica, Filipos, depois ele vem para Éfeso. Na verdade, quando ele vem primeiro, ele passa primeiro em Éfeso, depois ele volta para Éfeso, aí quando chega em Éfeso, ele para. E ali em Éfeso, ele vai, depois de Éfeso, ele vai para Mileto. De Mileto, ele faz aquela reunião com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto. E de Mileto, ele vai para Cesareia, depois passa por Tiro e Jerusalém. Entretanto, vamos dar uma parada ali na cidade de Éfeso, que o apóstolo Paulo ele passou. Espero que você tenha entendido e que vocês também tenham memorizado e colocado essas cidades, as regiões, né? As regiões onde fica no mapa, região de Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia, a Galáxia, lá a igreja aos Gálatas que ele escreveu, o apóstolo Paulo. Depois ele vem para a região da Macedônia, atravessa a Ásia e vai para a região ali da Macedônia, que depois ele desce toda a região da Macedônia e vai para Grécia, depois ele passa também ali a Grécia, Roma, que é ali também próximo, Mar Mediterrâneo embaixo. Então é importante o mapa para a gente memorizar, quando alguém estiver pregando, a gente se identificar, se localizar, eu sei onde é que ele está falando.
Éfeso, o derramamento do poder em Éfeso. O que aconteceu na cidade de Éfeso? Na cidade de Éfeso, um judeu chamado Apolo, que cria em Jesus, chegou em Éfeso anunciando com muito entusiasmo, muito vigor, o caminho do Senhor. Ele tornou-se um líder e pregava para judeus e gentios. O nome dele era Apolo. Apolo, ele foi um homem muito eloquente, o homem que conhecia a palavra de Deus, que pregava na força, pregava com autoridade das Escrituras. E chegando em Éfeso, ele anunciava ali a palavra do Senhor, anunciava o arrependimento, a salvação para a humanidade. E judeus, gentios se convertiam após ouvir a palavra do Senhor através da vida de Apolo. Ele foi um ganhador de almas. Entretanto, ele ainda não pregava sobre o batismo no Espírito Santo. Ele só pregava sobre o batismo de João, que vinha trazer o arrependimento para a salvação. Porém, o batismo do Espírito Santo ele ainda não conhecia. Foi daí que, depois que ele sai ali de Éfeso, o apóstolo Paulo, então, ele passa por Éfeso. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, prega ali para os irmãos e fala em que os irmãos são batizados. Ele diz, não, nós somos batizados no batismo de João. Ele, vocês não conhecem o batismo do Espírito Santo? Não, nós sabemos que há Espírito Santo. Então, Paulo, então, fala para ele, prega para eles e depois estende as mãos e eles são batizados com o Espírito Santo. Então, a partir daí, o poder, a manifestação do Espírito Santo é evidente, começa a profetizar ali na igreja de Éfeso, aos irmãos, aos Efésios. E Paulo, ele vê a necessidade, e essa necessidade que todos nós temos, a necessidade do batismo com o Espírito Santo, que é para todos, que Deus tem prometido para todos, que a cada dia as nossas igrejas, todos nós íamos ser cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo agora, ele já está, os irmãos já estão batizados no Espírito Santo, o segundo subtópico diz assim, o enfrentamento de espíritos malignos. O tempo passou e o apóstolo Paulo continuou ensinando sobre o reino de Deus, lá em Éfeso. A Bíblia nos mostra que Deus fazia grandes milagres através da vida do apóstolo Paulo, promovendo cura dos enfermos, libertação dos oprimidos. Atos capítulo 19, versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo foi o homem tão entregue ao Senhor que Deus fazia maravilhas através da vida do apóstolo Paulo. A tal ponto que os lenços, os aventais de Paulo, as pessoas pegavam, levavam para suas casas, passavam ali nos enfermos e os enfermos eram curados. Isso pelo poder de Deus na vida do apóstolo Paulo. Então, Deus ele tem poder, quer me usar e também quer te usar. Precisamos que nós devemos fazer como o apóstolo Paulo. Eu me dou pela obra, eu me engastarei, me deixarei gastar pela obra, pela igreja, pelo trabalho, pelas vidas que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado, a igreja do Senhor. Jesus Cristo tem te chamado, tem me chamado, e nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos dar testemunhos. Nós precisamos buscar a sua face. E que esses milagres possam também acontecer nas nossas igrejas, nos dias de hoje. Porque os milagres não cessaram. Deus continua fazendo milagres em nossas vidas. A igreja é a mesma. Cristo não mudou. Não somos da categoria dos sensacionistas que dizem que cessaram o poder de Deus, cessaram os milagres. Não cessou. Continua
Jesus Cristo veio, curou, transformou. Os apóstolos continuaram com esta missão, curando, transformando, através do poder do nome de Jesus. E Jesus Cristo deixou para a igreja dar continuidade a este trabalho. Pregar no nome do Senhor Jesus, curar no nome do Senhor Jesus, as pessoas serem batizadas no nome do Senhor Jesus. Ainda hoje, o Senhor cura, batiza, transforma e vem buscar o homem para levar para os céus. A sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja para levar para os céus. E esses grandes milagres que o Senhor Jesus fazia através da vida do apóstolo Paulo, alguns judeus tentaram imitar o apóstolo Paulo. Quando eles perceberam que aqueles milagres que o apóstolo Paulo estava fazendo, que Deus estava fazendo através do apóstolo Paulo, eles ficaram pasmos ou encantados, pensando que poderia fazer aquilo de qualquer jeito. Então, alguns jovens, 7 filhos de Seva, 7 filhos de Seva, eles chegam para algumas pessoas que estavam endemoniados, ou ele diz assim, o homem que estava endemoniado, esses judeus tentaram imitar o apóstolo Paulo, querendo usar o nome de Jesus. Então ele dizia assim, ó, esconjuro-vos que no nome de Jesus, que o apóstolo Paulo prega, que você seja expulso. A grosso modo, ele chegava e falava, via o endemoniado e dizia, querendo repreender o demônio, no nome de Jesus que o apóstolo Paulo prega. Ou seja, eles não tinham autoridades para usar o nome de Jesus. Aí o que foi que aconteceu? Um espírito maligno lhe disse, eu conheço Jesus, certo? E sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Quem são? Esse evento teve um grande impacto na cidade, a ponto de os praticantes da magia queimarem em público seus livros de encantos. O que aconteceu ali? Quando aqueles homens, aqueles filhos de Seva, aqueles 7, ele chega diante do endemoniado, quer expulsar o demônio, a vida do endemoniado, usando o nome de Paulo e o nome de Jesus. Mas ele não tinha poder para isso. Na mesma da hora, o demônio então fala, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você quem é que tem essa autoridade ou que pensa que tem essa autoridade? Você não tem essa autoridade. E no mesmo instante, os 7 correram. Quando os 7 correram, o demônio conseguiu pegar 2. E bateram naqueles 2. Aqueles 2 saíram feridos e nus, correndo pela cidade. Envergonhados. Porque estavam usando o poder de Deus sem ter autoridade para isso. Sem ter legalidade para isso. Nós temos legalidade para usar o nome de Jesus sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos, porque no nome de Jesus que Ele tem nos dado poder para isso. Mas nem todo mundo pode, no nome do Senhor Jesus. E quando ele sai correndo, as pessoas que estavam ali vendo aquele fato acontecer, se converteram ao Senhor, perceberam que de fato existe o poder de Jesus, agora estava na vida do apóstolo Paulo. Não estava na vida daqueles homens. Então eles queriam também aquela autoridade. Eles se convertiam, eles falaram, não, de fato eu vejo que esse Jesus mesmo tem poder para expulsar inimigos malignos. Ele tem poder. Então ele pegava seus livros de encantos, de magias e começaram a lançar-se no meio da rua e fazer uma grande fogueira e queimar todos os livros de magias que eles tinham, que eles acreditavam, mas que não tinham poder nenhum. E a partir dali, a cidade se moveu, muitos se converteram e também muitos perseguiram o apóstolo Paulo. Que nós vamos falar aqui agora, neste tópico de número 2. E a cidade de Éfeso era a cidade que era o centro da prática de magia negra, de outras práticas de ocultismo. As superstições também existiam muito, a feitiçaria eram comuns ali em
Éfeso. Conflito religioso, tópico de número 2, e econômico. O número de cristãos ia aumentando na cidade de Éfeso. Muitos abandonaram os rituais idólatras, o qual falamos anteriormente. Isso provocou controvérsias em meio aos produtores de objetos do templo da deusa Diana. Na cidade de Éfeso havia um grande templo dedicado à deusa Diana, ou Artemisa em hebraico, Diana em romano. A movimentação religiosa neste tempo atraía milhares de pessoas todos os anos para a cidade e garantia uma grande arrecadação financeira, pois a conversão de muitas pessoas à fé em Cristo trouxe um prejuízo para o mercado dos ídolos. Então fizeram uma campanha liderada por Demétrios e outros artesãos e uma grande multidão, arrastaram Gaio e Aristarco para o teatro, que eram amigos do apóstolo Paulo. E então eles foram acusados de provocar ou de cometer crime contra a ordem do império. Observe que parte da economia da cidade de Éfeso estava relacionada ao turismo, comércio voltado para o templo de Diana. Moradores da cidade tiveram encontro, muitos moradores da cidade tiveram encontro com o Senhor Jesus e a partir daí não mais praticava aqueles rituais pecaminosos e não mais compravam aqueles objetos idólatras. Alguns cristãos até foram desprezados por seus amigos por abandonarem a tradição da cidade. Então, depois que o apóstolo Paulo começou a pregar sobre o Senhor Jesus, as pessoas aceitavam, largavam a idolatria. E quando largava a idolatria, não comprava mais aqueles objetos idólatras, nem se curvava mais diante da deusa Diana. Onde era uma cidade turística, a cidade de Éfeso, que tinha essas superstições, que tinha essas práticas de magia, acreditava na estátua, no templo da deusa Diana. Quando uma quantidade boa começaram a se dispersar disso, não faço mais isso. Quando aqueles que começaram a queimar aqueles livros, os artífices que faziam os seus objetos de prata, objetos de ouro, de madeira, de gesso, de barro, para que as pessoas comprassem para adorar, os cristãos não estavam mais fazendo isso, não estavam mais comprando. Então eles começaram a observar, então os crentes nos dão prejuízo. Por quê? Eles não compram mais nossos bonecos de ídolos, eles não se curvam mais diante da deusa Diana, eles não vêm mais comprar os nossos livros de magia, estão dando prejuízo. Porque agora eles se converteram a Cristo e eles não queriam isso. A sua visão voltada simplesmente para o material e simplesmente voltada também para uma ação do inimigo. Porque não queria que eles aceitassem a Cristo. Queria que eles voltassem àquelas práticas de feitiçaria. Então começaram a perseguir agora todos. Começaram a perseguir ali os cristãos, que eles arrastaram Gaio e Aristarco para o teatro. E muitos amigos, que se consideravam amigos, foram desprezados, deixados de lado. As pessoas repudiavam os novos crentes em Cristo Jesus, porque tinham largado a sua fé. Então, acreditamos em um país, um mundo, que a liberdade religiosa ela tem que ser aceita. Se você quer, tudo bem. Se você não quer, também tudo bem. Não tem problema algum. Então, eles não queriam mais servir, tinham se convertido a Cristo. Então, não foram aceitos pelo seu grupo, pela sua sociedade. Foram expulsos de suas casas, muitos. Tiveram suas amizades rompidas com seus amigos e foram perseguidos. Mas, por amor de Cristo, nós devemos morrer. Não matar. Nós não matamos por amor de Cristo. Que Jesus não mandou matar ninguém, mas morrer por amor de Cristo sim. Então, a partir daquele momento ali que eles se converteram, houve aquele prejuízo econômico. E quando eles perceberam que havia aquele prejuízo econômico, eles perseguiram os cristãos, juntamente com o apóstolo Paulo. Tem muitos amigos que não vão aceitar você por ser cristão. Isso é fato, é notório. Mas mais vale ser leal a Cristo do que ser leal a um amigo. Que se diz ser amigo que não aceita a sua opinião, que não aceita a sua conversão, que não aceita o seu lado. Então,
Não negue a Jesus diante dos seus amigos, diante dos seus colegas, diante de quem for. Mas vale, como o Senhor Jesus Cristo disse, aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então, neguem seus colegas, mas não neguem a Cristo. Outro ponto, terceiro tópico, a parada final em Jerusalém. Quando chega o apóstolo Paulo em Jerusalém, os seus irmãos ali recebem o apóstolo Paulo com muita alegria. O apóstolo, ele entregou as ofertas às igrejas da Macedônia e Acaia, que os irmãos da Macedônia, que contribuíram muito, a igreja de Filipenses ali, contribuiu muito para a igreja de Jerusalém, financeiramente. O apóstolo Paulo, então, ele leva aquelas ofertas para os irmãos. Os irmãos começam a explicar agora que os judeus estavam dizendo que o apóstolo Paulo estava ensinando que não podia mais obedecer às leis, era para esquecer Moisés, que não era para falar mais de Moisés, não era para falar mais da lei, segundo algumas pessoas diziam isso. Mas Paulo chegou para esclarecer. Teve um tempo ali que o apóstolo Paulo passou ali em Jerusalém, que foi o período da purificação. O apóstolo Paulo então se purificou ali também nesse período da purificação, mostrando para aqueles judeus que não era bem assim, que seguir a Cristo não era largar a lei, os profetas, os salmos, não. Essa nova aliança era uma nova aliança, mas uma nova aliança que vinha com as sombras ali da antiga aliança, certo? Que eles ensinaram também que os gentios era necessário largar da idolatria, largar da prostituição, das impurezas, largar dos sacrifícios sufocados, os gentios, aquele acordo que teve lá no concílio em Jerusalém. E o apóstolo Paulo continuava pregando sobre essas coisas. Até que houve um grande alvoroço. O povo então arrastou Paulo para fora do templo para matá-lo, dizendo que Paulo estava profanando o templo. E por que estava profanando o templo? Porque, segundo ele, Paulo estava levando um gentio para dentro do templo. E não podia. Eles acusaram fortemente o apóstolo Paulo de ensinar contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés e contra o templo, e profanar o lugar sagrado por ter levado gentio ali. Foi um alvoroço. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo não levou. Lucas explica que os acusadores judeus tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, era um gentio, e eles sabiam que Trófimo era um gentio, não era um judeu. E sem nenhuma investigação pensaram que Paulo tinha levado Trófilo para o templo, mas Paulo não tinha levado. Mas eles pensavam que Paulo tinha levado. Então, nessa suposição, eles acusaram sem investigar. Nessa dedução, eles condenaram sem investigar. Na verdade, Paulo não tinha feito isso. E aí perseguiram Paulo, até levar o apóstolo Paulo, preso. Quando chegou aquela confusão, o apóstolo foi levado preso pelos guardas, pelos seguranças, pelos comandantes romanos. E o apóstolo Paulo foi preso. Mas a palavra de Deus continuou solta, sendo pregada nos quatro cantos, ali na cidade de Éfeso. E próxima lição, iremos falar dessa prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando e que nós venhamos entender que servir a Cristo, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E o Evangelho de Cristo aqui na terra não é fácil. Claro que não. Prega-se um evangelho fácil, mas esse não é o de Cristo. O de Cristo tem que ter renúncia e consagração. O evangelho que não tem renúncia e não tem consagração não é o evangelho de Cristo. Nunca vai haver transformação. O Espírito Santo nunca vai estar presente. Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo de tudo que ele fez para a glorificação do nome do Senhor. O que você está fazendo para glorificar o nome de Cristo? O que você está fazendo
para quando você chegar nos céus e dizer assim, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Se você não precisa fazer nada, comece a fazer hoje. Comece a buscar a Deus hoje. Comece a fazer a obra de Deus hoje, porque ainda há tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Espero que tenha contribuído em alguma coisa que vocês tenham aprendido no dia de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o Espírito Santo fale melhor com todos. Amém.